Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Costa e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o livro incrível, maravilhoso e necessário que todo leitor deveria ler em algum momento da vida, todo amante de literatura, que é O A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse autor, eu estou me apaixonando cada vez mais. Eu li dele, o Marina, eu acho que em 2015, eu vou deixar o link na descrição, caso alguém ainda não tenha visto. E assim, cada vez que eu leio mais alguma coisa desse homem, eu realmente fico embasbacado com o que ele coloca pra gente. Mas vamos à premissa. A gente vai acabar acompanhando esse livro aqui, a história do Daniel, que é esse garoto que vive com o pai. Eles têm uma vida simples, eles têm uma livraria, então o filho acaba ajudando o pai ali, limpando as prateleiras, no atendimento, aquela coisa toda. E a história tem início mesmo, quando o pai leva esse garoto a um local misterioso, que ninguém conhece praticamente, que é um local chamado Cemitério dos Livros Esquecidos. É uma biblioteca meio escondida assim na cidade, onde apenas algumas pessoas têm acesso a ela. E nessa biblioteca, o pai acaba colocando para ele vários títulos ali à prova, e ele fala, você pode escolher um título. E o que ele escolhe é o A Sombra do Vento. Então vocês já veem uma aula de metalinguagem. E o que acontece é que na mesma noite em que o Daniel acaba conhecendo esse livro, ele lê na mesma noite, na mesma madrugada, fica apaixonado, fissurado pela história e apaixonado pelo autor, o Julian Carax. O Julian Carax é um dos grandes protagonistas dessa história toda, porque ele é um autor desconhecido, um autor que teve uma vida totalmente conturbada, e o Daniel acaba querendo reconstruir, retomar, rememorar a história dessa personalidade. E nisso a gente acaba acompanhando a aventura do Daniel em contato com várias pessoas, vários personagens que são colocados pra gente nessa história, pra tentar, enfim, extrair alguma informação. Tudo sobre esse autor é desconhecido, tudo sobre esse autor é estranho, tudo sobre esse autor é esquisito, ninguém tem muito acesso a ele, mas ele acaba ali conhecendo algumas pessoas que podem ajudá-lo ou não, né, nessa empreitada. Uma coisa que o autor vai fazer bastante aqui nesse livro é colocar o seu amor pela literatura em prova durante a construção do romance. Aqui na página 64 a gente vai ter uma mensagem, né, uma citação muito interessante sobre a questão da valorização da literatura como um todo, né, porque em tempos de guerra, né, que essa história que se passa ali durante o século XX, na primeira parte do século XX, o período entre guerras, e como muitos livros eram queimados, eu lembrei muito da menina que roubava livros, né, que eles queimavam bastante. Aqui na página 64, o autor vai nos dizer o seguinte: sem mais cerimonial, afastei-me dali, orientando-me pelas marcas que havia deixado pelo caminho. Enquanto percorria túneis e túneis de livros na penumbra, não pude evitar que me invadisse uma sensação de tristeza e desânimo. Não pude evitar pensar se eu, por acaso, tinha descoberto todo o universo num só livro desconhecido, na infinidade daquela necrópole. Dezenas de milhares de outros livros ficariam inexplorados, esquecidos para sempre. Senti-me rodeado por milhares de páginas abandonadas, de universos e almas sem dono, que se fundiam em um oceano de escuridão, enquanto o mundo que palpitava do lado de fora daquelas paredes perdia memória sem perceber. Dia após dia, sentindo-se mais sábio quanto mais esquecia. Então você vê que o autor ele tem essa preocupação em valorizar o amor pelos livros. Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia mesmo, agora no século XXI, é uma negligência, né? A gente sabe que as pessoas não leem bastante. A gente aqui nas comunidades lê sim, mas é uma pequena parcela. A nível de Brasil, a gente vê que realmente não é um país leitor, o que é uma pena. Bom, nessa empreitada do Daniel, ele vai acabar conhecendo um personagem muito engraçado, muito caricato, muito louco, que é o Firmin. Ele é um morador de rua, a gente tem pouca informação sobre ele, mas ao longo do livro a gente vai acabar se afeiçoando porque ele passa a trabalhar na livraria do pai do Daniel, né? Ele fica morando meio que numa pensão ali perto da casa deles e ajuda muito ali na livraria. E assim, ele é um leitor voraz, ele conhece todos os títulos, ajuda bastante. Acaba se apaixonando por uma empregada de uma família que eu vou comentar um pouco mais pra frente. Ele é muito engraçado, ele tem um papel fundamental nessa história. Como um comentário geral, a minha única ressalva sobre esse livro é alguns comentários machistas que o autor vai colocar, mas assim, pra trama eu entendo porque estão ali, mas mesmo assim eu discordo. O livro possui alguns flashbacks, né, que a gente vai acabar sabendo através de cartas que o Daniel vai acabar encontrando em locais como o apartamento em que o Julian Carax possivelmente tenha vindo a morar, né? Ele acaba entrando no apartamento com uma personagem chamada Aurora, que é uma vizinha ali, e nessa parte do livro foi a parte que me deu um pouquinho de medo, porque eu tive essa sensação de estranhamento quando eu li Marina, né, que eu não conseguia apagar a luz enquanto eu dormia, e para eu ter medo de livro, através desses flashbacks a gente acaba conhecendo a infância, né, a adolescência do Julian Carax, como ele foi uma criança assim que sofreu o pão que o diabo amassou. Ele morava só com a mãe e o padrasto, né, o pai dele biológico ele não tinha conhecimento, ele não sabia quem é, e o padrasto era alcoólatra, batia na mãe, vinha para casa tarde, fazia aquela algazarra toda, então ele nunca teve uma imagem, né, paterna ali presente. A gente acaba vendo como ele participou de uma escola ali para riquinhos, digamos assim, quando o senhor Ricardo Aldaia, que é então um bancário ricaço de uma família que é meio que um dos núcleos mais importantes desse livro aqui, passa a visitar
né, a chapelaria desse padrasto dele, já que eles têm essa chapelaria. E assim, ele meio que, a gente não sabia muito bem porquê, mas ele acaba convidando o Julian para estudar nessa escola, enfim, que o filho dele estuda. E é bacana a gente acompanhar essa parte ali em que o Julian tá estudando nessa escola de gente rica, de gente snob, porque isso meio que moldou o seu caráter, sabe? Ali foi meio que teve fatores decisivos na sua formação, então acho isso muito bacana. Uma das coisas mais legais desse livro aqui é a própria ambientação. O Zafón, ele vai acabar construindo essa Barcelona, né, que a história toda se passa ali, em cima de escombros, de escândalos, de mistério, de bizarrice, do sobrenatural. A gente acompanha aqui os personagens transitando em locais como casarões antigos, cemitérios, locais abandonados, catedrais góticas, enfim. Eu acredito que o autor tenha se baseado muito nas histórias do Poe, porque o Poe ele realmente é um escritor que trazia muito isso nos seus contos. Enfim, tudo acaba colaborando para deixar a gente cada vez mais imerso dentro dessa trama. E assim, o livro ele vai jogando várias informações, vai colocando vários personagens que no primeiro momento o leitor meio que se pega perdido, mas assim, lá no final tudo vai se encaixando, tudo é muito bem explicado e é maravilhoso. Algumas coisas eu fiquei um pouco chocado, porque eu não estava esperando aquilo. Só um parênteses, tem uma personagem aqui que eu precisava comentar com vocês a história dela, porque realmente me deixou meio chocado, que é a Jacinta. A Jacinta, ela é empregada dos Aldaias, né, dessa família rica que eu comentei anteriormente. E assim, ela foi uma mulher que sofreu também muito na vida. Ela não conseguia ter filho, o marido dela batia nela, simplesmente abominava ela não ter filho, estuprava a mulher, porque ele falava que ela não era mulher suficiente por não conseguir um filho, sabe? Enfim, ela acaba tendo visões e nesse momento a gente não sabe o que é verdade e o que não é, porque a escrita do Zafón beira o onírico, então tem momentos que a gente não sabe se os personagens realmente estão passando por aquilo, se é um devaneio, se é um sonho, e ela acaba tendo então essa visão com um anjo que ela chama de Zacarias. Esse anjo estranho, todo de preto, acaba andando nas ruas de Barcelona, e ao seu encontro ele fala que ela vai ter uma filha ou filho numa terra longínqua. Isso, ela não morava em Barcelona, e ela acaba partindo para lá, acaba trabalhando, conhecendo o senhor Aldaia, acaba trabalhando na casa como empregada, e obviamente ela vai acabar se afeiçoando a Penélope, que é a filha do senhor Aldaia, e assim, é dali em diante, ladeira abaixo. Essa história toda, ela é muito triste. Eu não posso falar muito do enredo em si, porque eu acredito que uma das coisas mais interessantes do livro é você descobrir, junto com o Daniel, o que estava realmente acontecendo, o que realmente aconteceu com cada um dos personagens. Bom, então é isso. Eu espero realmente que eu tenha conseguido instigar pelo menos uma pessoa a ler, né, esse livro, porque se vocês estiverem aí em casa, por favor, leiam, deem uma chance, vocês não vão se arrepender, sabe? Realmente indico demais. Tem uma escrita muito envolvente, os personagens são muito bem construídos, a trama é muito bem amarrada. Eu espero ler coisas cada vez mais incríveis do Zafón. Eu já quero comprar agora na Black Friday desse ano mais algum livro dele, enfim, porque realmente eu não vou me arrepender e vocês aí também não. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo caso vocês já tenham lido esse livro. Se inscreve aqui no canal caso gostem do conteúdo. Tem uma playlist aqui embaixo das resenhas que eu já fiz até então. Me siga nas redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.